falando direto aqui do meu trabalho, testando aqui o som. Estamos bem. Deixa eu ver se eu tenho que falar aqui mais de perto para ficar direitinho. Tem outras fontes de som. Vocês estão me ouvindo bem? Está parecendo que está um pouco baixo o som, pelo menos aqui para a minha percepção. Vou ver se eu consigo aumentar aqui um pouco o ganho, um pouco mais alto. E aí? Me digam, por favor, se vocês estão me ouvindo bem. Estamos bem com a imagem. Já vi que tá. Estou usando uma câmera não muito boa, essa não é tão eu peço estou preferindo em baixa qualidade, são vocês que desculpa, não faz nenhum sentido. Turbulento no nosso país, no mundo. Estamos aqui, trabalhando. Hoje no consultório, estou fazendo uma aula um pouquinho mais rápida, tá? O pessoal está falando que está com chiado no som, né? Não está muito nítido. Deixa eu entender um pouco. O microfone está aqui. Só um segundo. Alô? Alô? Acho que agora melhorou, né? Tá me ouvindo melhor agora? Acho que agora tem até que diminuir aqui o volume. Arrumar um contatozinho. Acho que agora melhorou. Então, vamos confirmando aí aos pouquinhos se... Acho que agora o som tá bom, né? Tô vendo aqui que tá direitinho. Arrumar um contato aqui no encaixe aqui do microfone. Bom, vamos lá, vamos começar. Estava preocupado aqui de não conseguir começar e acabou que no final deu tudo certo, como sempre. Mas a gente se preocupa, né? Fazer o quê? A gente sempre fica pensando, vai funcionar? Não vai funcionar? Como é que vai ser? Como sempre, eu gosto de começar com uma leitura do Evangelho. Estou puxando aqui o Evangelho para a gente poder ler. Só um instantinho. Onde está o Evangelho? Aqui. Evangelho. Pronto. Eu achei que eu fosse conseguir chegar em casa, por isso que eu estou inclusive nessa câmera mais escura. Deixa eu ver se eu consigo clarear mais um pouquinho aqui, só um instante. Não vai melhorar muito não, porque a câmera não é de boa qualidade. A Socorro está falando que o meu áudio está muito baixo. Estou tentando melhorar aqui. Realmente... Deixa eu ver aqui.
Vamos ver agora se eu consigo aumentar o volume do som. Ver se fica mais interessante. Eu acho que está aumentando. Se estiver com muito ruído também, vocês me avisem, por favor. Eu vou tentar ir reduzindo o ruído na medida que a gente conserta aqui. Bom, Socorro, te ajudei? Está mais alto o sonido? Creio que agora sim, não? Bom, acho que agora ficou até alto demais. Pelo menos o que eu estou vendo aqui nos gráficos aqui de controle. Vocês sabem que eu gosto sempre de começar com a leitura do Evangelho. Vou mostrar para vocês aqui o nosso Evangelho. Evangelho segundo o Espiritismo. Pronto. Só acertando aqui na nossa tela. Vai ficar direitinho. Pronto. Eu nem fui no bate-papo para dar as boas noites, né? Vou ficar vergonha. Vamos lá no bate-papo da boa noite, antes da gente começar com o Evangelho. Só um instante. Deixa eu abrir aqui. Como é que eu posso começar o estudo sem dar boa noite para todo mundo, né? Sabe, absurdo. Vai pensar, não vai dar boa noite, mano. Não sou eu, né? Não tiver boa noite. Pronto. Na imagem eu estava com o livro de permanência. Pronto, agora está certinho. Nosso livrinho, os domínios da mediunidade. E por que o chat não aparece? Pergunta. Pronto. Agora estamos voltando ao normal. Então vamos lá. Boa noite a Rosinessa em si, ao Léo, Luísa Medeiros, Elisa Cruz, Mônica Cristina, Daniel Rosa, Michele Cáceres, boa noite a todos vocês. Boa noite a Rita de Cássia, Alice Araújo, Carmen Ferreira, Elis Patrícia, boa noite. Vamos ver. Boa noite a Maria Terezinha. Boa noite ao Pedrog. Não sei se assim se fala. Boa noite ao Macaco Tatu. Bota seu nome, Macaco Tatu, pra gente saber qual é o seu nome. Valmir, boa noite. Carla Rezende. Vamos lá, quem mais está ao vivo? Bom, esse é o pessoal que está ao vivo por enquanto no YouTube. Vamos dar uma olhada no Facebook, quem está ao vivo. Um segundo. Aqui. Aí. Então. Vamos lá. Luísa Marques, ao vivo também no YouTube, boa noite. O Otacílio Ferraz, Frederico Abani, Abadio, Zilma Ramos, Simone Damasio.
A Socorro Ferro da Silva, Sônia Contia, Margarida Cunha, Francisca Costa, Sônia Oliveira e o Rovilson Andrade. Só confirma de novo para mim, por favor, gente, se o som está direitinho, se tem que fazer mais algum tipo de ajuste no som antes da gente começar a leitura do Evangelho. Por favor, se alguém puder me dar esse retorno, só para ver se está direitinho. Que agora, aparentemente aqui para mim, aparentemente está tudo certinho. Preciso saber de vocês. A Rosiné está me passando aqui que o som está ok. Então vamos lá. Bom, o Evangelho. Vou mostrar para vocês. Aí. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, o item que nos cabe a leitura hoje é o item de número 20, do capítulo chamado Pedi e Obtereis, o capítulo de número 27 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Estou reduzindo um pouco mais aqui o ganho, porque estava distorcendo. Agora vai ficar bom, senão o som fica muito chiado também. Então, capítulo de número 27, Pedi e Obtereis, o item de leitura é o item de número 20, tá? Esse item, ele está dentro aqui, ó, da prece pelos mortos e pelos espíritos que sofredores, tá? Então, é o capítulo que tem a coletânea de preces, certo? E aí a gente vai ver aqui as explicações, né, que antes de ter a prece, tá, o Allan Kardec ele vai falando para a gente o coletânea de preces é o capítulo 28. Aqui é o capítulo que fala da importância da prece, tá bom? Então, falando aqui da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, vamos dar uma lida. Então, item de número 20. Outros se baseiam em uma razão mais enganosa, a imutabilidade dos desígnios divinos. Deus, dizem eles, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. Se assim não fosse, nada seria estável no mundo. O homem, portanto, não pode fazer nenhum pedido a Deus. Só lhe resta submeter-se a Ele e adorá-lo. Nesse modo de pensar, há uma falsa aplicação de imutabilidade da lei divina, ou melhor, há o desconhecimento da lei, no que se refere à penalidade futura. Essa lei é revelada pelos Espíritos Essa lei é revelada pelos Espíritos. Pelos Espíritos do Senhor. Agora aqui o homem está pronto para compreender o que na fé está de acordo com os atributos divinos ou que lhes é contrário. De acordo com o dogma da eternidade absoluta das penas, não são levados em consideração a favor do culpado, nem o seu remorso, nem o seu arrependimento. É inútil o desejo que ele possui de se melhorar. Está condenado a permanecer eternamente no mal. No entanto, se for condenado a uma pena com um tempo determinado, ao final desse tempo a pena terminará. Mas quem pode afirmar que nesse momento ele será possuidor de melhores sentimentos? Que, a exemplo de muitos condenados, ele não será tão mal ao sair da prisão quanto era antes. No primeiro caso, seria manter na dor
No castigo, um homem que se volta para o bem. No segundo, beneficiar aquele que permanece culpado. A lei de Deus é mais previdente que a lei dos homens, sempre justa e misericordiosa, não fixa nenhuma duração para a pena, seja ela qual for. A lei de Deus assim se resume: o homem sempre sofre as consequências de suas faltas. Não há uma só infração na lei de Deus que não tenha a sua punição. O rigor do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo para qualquer falta é indeterminada. Ela está subordinada ao arrependimento do culpado e ao seu retorno ao bem. E a pena dura tanto quanto a persistência no mal. Seria perpétua se a obstinação no mal fosse perpétua, e de curta duração se o arrependimento for rápido. Desde que o culpado não peça por misericórdia, Deus o escuta e lhe envia a esperança. Porém, o simples remorso pelo mal cometido não é suficiente, é preciso a reparação. Eis porque o culpado é submetido a novas provas, nas quais ele pode sempre, por sua vontade, fazer o bem em reparação pelo mal que praticou. O homem é assim incessantemente o árbitro da sua própria sorte. Ele pode abreviar o seu suplício ou prolongá-lo definitivamente numa felicidade, ou sua desgraça depende da vontade de fazer o bem. Essa é a lei imutável e de acordo com a bondade e a justiça divina. O espírito culpado e infeliz, assim sendo, pode sempre salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em qual condição ele pode fazê-lo. Na maior parte das vezes, o que lhe dá vontade, o que lhe falta é a vontade, a força, a coragem. Se por intermédio das nossas preces de inspirarmos essa vontade, nós o sustentamos e encorajamos. Se por nossos conselhos nós lhe damos as luzes que lhe faltam, em vez de solicitar a Deus que anule a sua lei, nos tornamos os instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, da qual ele assim nos permite participar, para que possamos dar uma prova de caridade. Ver o Céu e o Inferno, primeira parte, capítulos 4, 7 e 8. Tá? Capítulos 4, 7 e 8. Bom, essa questão das penas é super difícil a gente discutir isso, e inclusive nós tivemos aí o caso no Fantástico do Drauzio Varela, enfim, né, que ele entrevistou uma pessoa na prisão e depois descobriu que essa pessoa tinha cometido um crime hediondo. As prisões, na maioria das vezes, são chamados institutos de correção, correto? Então a prisão, se ela é um instituto de correção, ela foi feita para tornar a pessoa pior do que quando entrou? Acho que não. A prisão seria aquele local de reclusão de uma pessoa que foi, durante um certo momento, vítima das suas culpas, perniciosa para a sociedade, para que ela se corrija, se arrependa, para que ela tenha aquele tempo, certo? Mas e se a prisão for um lugar tão cruel, tão ruim, tão pessimista, tão de difícil reparação, que aquela pessoa saia pior do que entrou? É uma questão. Então, será que essas pessoas entendem o que seria o céu, o que seria o inferno? Provavelmente não. E mais do que isso, elas querem transformar a vida daquela pessoa que sim está em erro e precisa de reparação no inferno na terra. E serem essas pessoas os algozes desse inferno, os criadores desse inferno na terra. Eu sei que se trata de um crime hediondo, mas toda pessoa tem e terá o seu tempo, né, de arrependimento, de recuperação. E não somos nós, não deveríamos ser nós aqueles a agir como carrascos. Então,
nessa questão toda, eu acho que é importante que haja esse diálogo, é importante que as pessoas conversem sobre isso, porque aquela pessoa, ela tem sim a necessidade de estar recluída porque cumpriu, né? Ela cometeu um crime hediondo, mas será que devemos ser nós os agentes de causar, da vingança, né? Aí a pessoa vai falar, mas e o pai da criança? Sim, o pai da criança, ele precisa entender, ele deve estar satisfeito por ela estar presa, tá? E é necessário que ele também entenda que a pessoa está presa, né? Mas que ela está presa para poder se corrigir, não presa para se afastar eternamente da sociedade. Então é a mesma questão, né? Será que nós temos que devemos continuar com esse medo das penas eternas? E aí ter o receio de repente, porque cometemos um desvario por falta de informação, por falta de princípios éticos morais, por falta de um monte de coisas, mas principalmente pela minha escolha, mas a escolha norteada por esses meus princípios éticos um pouco conturbados. Será que eu tenho que pagar eternamente por isso? É uma questão difícil, tá? Eu gostaria não que vocês discutissem comigo, mas que vocês chegassem às suas próprias conclusões, baseado no que está aqui embaixo, Em vez de solicitar a Deus que anule a sua sentença, nós nos tornamos os instrumentos para a execução da sua lei de amor e de caridade, tá? Então a lei divina é de amor e de caridade. Tenham isso como princípio e pensem a respeito do que aconteceu. Todos sabem do que eu estou falando, é claro. Bom, vamos fazer a nossa prece para a gente poder começar os nossos estudos. Querido Deus, amado Mestre Jesus, queridos mentores, amigos que nos acompanham ao longo desse curso, queridos amigos espirituais que estão conosco para aprender no curso, estamos todos aqui reunidos, em nome de Deus, agradecidos pela presença do nosso amigo Jesus entre nós, que nos ajuda sempre, nos inspira pessoalmente pelos seus exemplos, pelos seus ensinos, indiretamente pelos seus prepostos, queridos amigos espirituais, que agem em seu nome sobre nós, aqui reunidos, senhores, para a felicidade do estudo, para adquirirmos conhecimento, felizes pela oportunidade de já estarmos juntos aqui, em nome de Jesus, felizes por podermos já contar com tecnologia tão vasta, tão farta, que nos une de lugares tão longínquos às vezes. Agradecidos pela oportunidade da vida, do aprendizado, por já nos encontrarmos nesse momento, Senhor, em que podemos abrir os olhos para o novo, para uma nova compreensão de mundo. Querido Jesus, pedimos nesse momento que através dos seus mentores possamos ser enriquecidos em nossas vibrações, para que possamos aprender ao máximo todos os conhecimentos trazidos nessa noite. Mais do que isso, solicitamos os benefícios dos mentores espirituais encarregados do nosso estudo, para que eles possam ajudar-nos com as boas vibrações, facilitando não apenas a compreensão do texto, mas também a visão útil, a aplicação direta em nossas vidas, com o nosso próximo, com nós mesmos, de tudo que levaremos daqui hoje. Permita, Senhor, então, que em seu nome possamos dar por iniciada essa noite de estudos. Graças a Deus. Bom, então, nós hoje faremos a leitura de um capítulo novo. Antes da gente começar o capítulo, vamos ver aqui se há alguma dúvida, algum comentário em relação à nossa leitura do Evangelho. Eu não entendi o que a Elisa falou. Mal me perdoe, porque quando eu ouço, você ensina a prisão que eu entendo. É sobre quando uma pessoa está presa tanto no bem como no mal.
Sim, aí você está falando da prisão pessoal, estou falando das prisões físicas, né? A pessoa quando está presa, ela própria, tanto no bem quanto no mal, acaba cometendo escolhas, às vezes um pouco infelizes, que vão levar a consequências, e que ela precisa de um instituto de correção, e não de um instituto somente de... A punição já é o cercear da liberdade, não precisa o instituto de correção ser o inferno na Terra, tá bom? É isso que eu acho. Carmen Ferreira, eu acho extremamente triste nosso sistema carcerário, ele deveria ser um local de educação, concordo, e o que vemos é que lá só existe punição, sim, às vezes mais do que punição, né? É muito triste realmente a situação, muito difícil. O Daniel está falando assim, nesse mecanismo de reajuste do espírito de encarnação anterior, temos a chance de reverter na vontade sincera de fazer o bem, na bondade de Deus que nos oferece pelo amor que doamos a todos. Sim. E tem uma parte fundamental aqui, que eu não comentei, que está no item 20 ainda, né? Deixa eu ver aqui. Não, já está no item 21. Aqui. Essa parte que eu vou mostrar para vocês. Eu marquei aqui. Isso é importantíssimo que a gente entenda, tá? Porque a gente às vezes acha que para que as coisas aconteçam é preciso de um milagre, né? Uma coisa assim sensacional, uma mudança, sabe, inimaginável. E olha só o que ele fala aqui: o espírito culpado e infeliz, assim sendo, pode sempre salvar a si mesmo. A lei de Deus lhe diz em qual condição ele pode fazê-lo. Na maior parte das vezes, o que lhe falta é vontade, a coragem. Tá? Então, o espírito, né, por mais difícil que seja a situação que ele seja colocado, ele tem a opção, ele tem a possibilidade de melhorar a sua situação. E o que lhe falta muitas vezes é a vontade, a força, a coragem de se libertar daquelas, né, dos grilhões, daquelas correntes que prendem ele ao homem antigo, daquela roupa pesada, de todos os seus costumes, e abandonar isso tudo e abraçar uma causa mais justa. Tá? A gente falou assim: Mauro, eu agradeço, tenho um sobrinho que está preso, então você vai ensinar sobre isso hoje? Não, isso aqui é só a leitura do nosso comentário de entrada, tá bom? Nosso livro de estudo hoje é esse que está aí em cima à direita, Elis. É o livro Nos Domínios da Mediunidade, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá bom? Continuar falando, né? Estamos no capítulo 15, se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook rapidamente para ver se tem alguma perguntinha. Não. Tá. Bom, então, não há perguntinhas no Facebook. Nós passamos ao nosso livro, tá? Vou mostrar aqui. Então, vou tirar aqui o Evangelho, colocar o nosso livro. Aqui, pronto. Vou mostrar para vocês nosso livro Nos Domínios da Mediunidade. Vocês viram a capa. Agora eu estou só ajeitando aqui, ampliando, para que a gente possa fazer a leitura. Aí, direitinho. O nosso capítulo de hoje é o capítulo de número 17, tá? Chamado Serviços de Passe, tá bom? Vamos lá, vamos ao capítulo 17. Aqui, capítulo 17. Deixa eu só ajeitar aqui a imagem no
no nosso quadro. Ficar certinho todo o quadro. Aí, pronto. Capítulo 17, serviço de passe. Então, estamos no nosso 8º livro da série A Vida no Mundo Espiritual, a psicografia de Chico Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, tá bom? E hoje nos cabe o estudo desse capítulo número 17. Deixa eu só ver um negocinho aqui rapidinho, antes da gente começar a leitura. Tá. Vamos lá. Esse é um capítulo que ele se estende um pouquinho, mas a gente vai ver até onde a gente consegue ir hoje, tá bom? Por motivos pessoais eu não vou poder me alongar muito também no texto de hoje, mas a gente vai com calma, como sempre. Vamos aproveitar aqui o nosso momento. Só acertar um pouquinho. Pronto, estou dando o quadro. Vamos lá. Então, capítulo 17, serviço de passes. Atravessamos a porta e fomos defrontados por um ambiente balsâmico e luminoso. Um cavaleiro maduro e uma senhora respeitável recolhiam apontamentos em um pequeno livro de notas, ladeados por entidades evidentemente vinculadas aos serviços de cura, indicando os dois médiuns, assistentes informou: são os nossos irmãos Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Como compreendem a atmosfera radiante que nos como compreender a atmosfera radiante que nos banhamos? Aventurou Hilário curioso. Nesta sala, explicou Aulus amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais, na maioria de quantos se valem do socorro magnético. Socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram, trazendo o melhor de si mesmos. Não dispunhamos, todavia, de muito tempo para conversação isolada. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Dir-se-ia, estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livres, em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não pudessem avaliar. Olha que interessante isso, né? Que eles estavam ali movidos pela fé. Eles por si mesmos, eles não tinham a capacidade de avaliar a quantidade de benfeitores que estavam ali para o serviço, certo? Então, essa é a importância da fé. A fé é a certeza na incerteza, no momento de incerteza. A fé é aquela que nos move, independentemente de estarmos vendo, né, fisicamente ou não. Calmos e seguros, pareciam aurir forças revigorantes nas intimidades da sua alma. Guardavam a ideia de que o coração, de que a oração lhes mantinha o espírito em comunhão com um invisível e profundo manancial de energia silenciosa. Ante a porta ainda cerrada, acotovelavam-se pessoas aflitas e bulhentas, esperando o término da preparação a que se confiava. Os dois médiuns, porém, afiguravam-se-nos espiritualmente distantes. Absortos em companhia das entidades irmãs, registravam-lhes as instruções através dos recursos intuitivos. Pelas irradiações da personalidade magnética de Henrique, reconhecia-se-lhe de imediato a superioridade sobre a companheira. Era ele, dentre os dois, o ponto dominante. Por isso, de certo, ao seu lado se achava o orientador espiritual mais categorizado. Aulus abraçou-o e Nolo apresentou gentil.
o irmão Conrado, nosso novo amigo, enlaçou-nos acolhedor. Anunciou que o serviço estaria à nossa disposição para os apontamentos que desejássemos. E o nosso instrutor colocou-nos à vontade, autorizou-nos a dirigir a Conrado qualquer indagação que nos ocorresse. Hilário, que nunca sopitava a própria espontaneidade, começou, como de hábito, a inquirição, perguntando respeitosamente: "O amigo permanece frequentemente aqui?" "Sim, tomamos sob a nossa responsabilidade os serviços assistenciais da instituição, em favor dos doentes, 2 noites por semana." "Dos enfermos tão somente encarnados?" "Não é bem assim. Atendemos aos necessitados de qualquer procedência." Conta com muitos cooperadores?" "Integramos um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior." "Quer dizer que numa casa como esta há colaboradores espirituais devidamente fichados, assim como ocorre a médicos e enfermeiros no hospital terrestre comum?" "Perfeitamente. Tanto entre os homens como entre nós, que ainda nos achamos longe da perfeição espiritual, o êxito do trabalho reclama experiência, horário, segurança e responsabilidade do servidor fiel aos compromissos assumidos. A lei não pode menosprezar as linhas da lógica." E os médiuns são invariavelmente os mesmos?" "Sim, contudo, em casos de impedimento justo, podem ser substituídos, embora nessas circunstâncias se verifique inevitavelmente pequenos prejuízos resultantes de natureza de natural desajuste." Vocês vejam que interessante, né? E é o que a gente sempre fala. A vida, ela continua depois da desencarnação. Então, processos, quando a gente está na mesma, vamos dizer assim, na mesma frequência, na mesma vibração de pensamentos, os processos são mais ou menos os mesmos. Então a gente precisa de frequência, de listas, de comprometimento. A falta de um dos membros vai realmente dificultar, vai causar alguns desajustes no serviço, porque desequilibra o serviço. Então não existe muita diferença de como funcionam as repartições dos serviços de tratamento no mundo espiritual próximo à crosta e os nossos aqui. Porque esses espíritos que estão trabalhando são ou passaram recentemente pela crosta terrestre, já estiveram encarnados. Então, o que eles conhecem em termos organizacionais é justamente o que a gente conhece, entenderam? Por isso que organizacionalmente as estruturas se repetem, os títulos: esse aqui é diretor, esse aqui é o gerente, esse aqui é o responsável, esse aqui é o chefe do serviço, entenderam? É a estrutura que a gente conhece, como nós somos espíritos também. Os espíritos, quando nos tornamos espíritos, continuamos a estrutura que agora aprendemos, tá bom? Meu colega passeou o olhar inquieto pelos 2 companheiros encarnados em oração e continuou: Preparam-se nossos amigos à frente do trabalho, preparam-se nossos amigos à frente do trabalho com o auxílio da prece? Sem dúvida, a oração é prodígio banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário de luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência a favor do próximo. Deste modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Isso significa que não precisam recear a exaustão de modo algum. Tanto quanto nós,
não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração, com o reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui, neste recinto, consagrados à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Então, veja que interessante, né? Em todos os momentos, o Conrado, esse amigo espiritual, ele se coloca na mesma posição dos trabalhadores ali. Ele não está numa posição, não se coloca numa posição superior a eles. Ele está ali como eles, né? Aguardando as orientações que residem no alto, e ele não se coloca como uma pessoa do alto, tá? Fala também da importância da oração, como todos nós sabemos, né? A oração é aquele ato que nos coloca em sintonia, que nos une mais uma vez com a espiritualidade superior e permite que nós recebamos energia, ou que nós tenhamos um banho vibracional que modifique a nossa energia, para que nós possamos, como ele falou, né, não existe perda, porque nós estamos, na verdade, funcionando numa cadeia, como elos de uma cadeia, certo? Então, quando nós auxiliamos, em energia, a energia está passando através de nós, tá? E essa visão é bem importante, certo? Que ela está passando através de nós. Ela não está nem levando algo de nós, nem acumulando algo de nós. Ela está passando através de nós, e por passar através de nós, essa energia causa dentro de nós, sim, um benefício, tá? Nós nos contagiamos, nos contaminamos, nos moldamos essa energia benfeitora que passa por nós, tá bom? E aí continua. A explicação não poderia ser mais clara. E enquanto Hilário sorria satisfeito, Conrado afagou os ombros de Henrique, como a recordar-lhe o horário estabelecido, e o médium, apesar de não lhe assinalar o gesto no campo das sensações físicas, obedeceu de pronto, encaminhando-se para a porta e descerrando-a aos sofredores. Pequena multidão de encarnados e desencarnados aglomerou-se à entrada. Todavia, companheiros da casa controlavam-lhe os movimentos. Conrado entregou-se ao trabalho que lhe competia, e em razão disso tornamos a intimidade do assistente. Ambos os médiuns atacaram a tarefa. Enfermos, de variada expressão, entravam esperançosos e respeitavam, depois de atendidos, com evidentes sinais, e retiravam-se, depois de atendidos, com evidentes sinais de reconforto. Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chispas, comunicando-lhe vigor e refazimento. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo do paciente de modo direto. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam assim mesmo no halo vital com a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de espécies múltiplas a lhes fluírem das mãos, depois de lhe percorrerem a cabeça, ao contato do irmão Conrado e seus colaboradores. O quadro era efetivamente fascinador, pelos jogos de luz que apresentava. Hilário sondou o ambiente e em seguida indagou de nosso orientador:
Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente à cabeça dos médiuns? Ainda que, disse Aulos, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Entretanto, ponderei, há pessoas tão bem dotadas de força magnética perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Sim, redarguiu o assistente, refere-se você aos hipnotizadores comuns. Muita vez, portadores de energia excepcional. Fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo, movimentam-se na esfera do puro fenômeno, sem aplicações edificantes no campo espiritual. É imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se gravam ao infinito. Não podemos esquecer, não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos, com expressões que se gravam no infinito. Então, olha só, primeiro, coisas interessantes aqui, tá? Primeiro, a pergunta do Hilário foi extremamente importante, a gente sempre fala disso. O Hilário perguntou assim: por que o influxo magnético oferecido pelos trabalhadores espirituais, ele primeiro passa pela questão da cabeça, da fronte, né, do topo do médium, o médium passista, que está oferecendo ali o trabalho, e depois vai para as mãos. Por que ele não vai direto para a mão do médium? Porque, como ele falou, primeiro de tudo, é porque o médium é o elo de ligação entre a espiritualidade e o ser encarnado, tá? Segundo, para que esse elo funcione bem, é necessário que a mente dele esteja bem, esteja focada, conectada nos pensamentos de amor, de caridade, de doação, na compreensão de que ele é um veículo, tá? E que ele será induzido às melhores formas de tratamento. É muito importante isso, tá? E aí, o André Luiz alongou a pergunta e falou assim: mas existem pessoas que conseguem fatos notáveis e, no entanto, não têm religião, né? Aí o Aulos falou assim, o Aulos, né? Não tem religião, não tem nenhum elemento moral. Sim, são os hipnotizadores, falou o Aulos, né? Que são portadores muitas vezes de energias excepcionais, né? E ele falou, fazem belas demonstrações, impressionam, convencem, contudo, falta-lhe o conteúdo, né? Falta-lhe o conteúdo moral, aquele aporte de qualidade naquela hipnose, naquela energia excepcional que eles têm de fato, tá? E aí fica só no fenômeno, tá? Sem as aplicações edificantes, né? Quando se conhece, quando se coloca naquela energia magnética a questão da compreensão da espiritualidade, da moral crística, certo? Então ele fala, é imperioso não esquecer, André, que o potencial magnético é peculiar a todos. Então todos nós temos em potencial essa qualidade magnética que pode ser aplicada, tá? O que vai variar é justamente o que a gente coloca ali direto da nossa mente, né? De valor moral, de valor ético, de boa vontade, de caridade ao princípio magnético que existe, mais uma vez, como ele falou, em todos nós. Mas semelhantes profissionais podem igualmente curar? Frisou meu companheiro, complementando-me a observação. Sim, podem curar, mas acidentalmente. Quando o enfermo é credor de assistência espiritual imediata, com a intervenção de amigos que o favorecem, fora disso, os que abusam dessa forma de energia exploram-na ao seu bel prazer. Quase sempre resvalam para a desmoralização de si mesmos, porque interferindo
num campo de forças que lhe é desconhecido, guiados tão somente pela vaidade ou pela ambição interior, fatalmente encontram entidades que com eles se afinam, precipitando-se em difíceis situações que não vêm à baila comentar. Se não possuem um caráter elevado, suscetível de opor um tique à influenciação viciosa, acabam vampirizados por energias mais acentuadas que a deles, porquanto, se considerarmos o assunto apenas sob o ponto de vista da força, somos constrangidos a reconhecer que há imenso número de vigorosos hipnotizadores espirituais nas linhas atormentadas da ignorância e da crueldade, de onde se originam os mais aflitivos processos de obsessão. Não é muito incomum, tá? Até no dia a dia mesmo, a gente vê sim, né, aqueles médiuns de efeitos físicos, aqueles operadores, cirurgiões que fazem cirurgias espirituais, eles se equivocarem no seu transcurso. E isso acontece por quê? Porque eles têm ali o princípio magnético, têm a capacidade de magneticamente fazer a materialização da cura daquela pessoa, tá? Mas como eles não obedecem aos princípios éticos, eles fazem aquilo e ao mesmo tempo ficam impressionados com o que estão fazendo, e ao mesmo tempo são levados por uma fraqueza moral, por uma dificuldade na compreensão do que eles estão fazendo ali, são levados facilmente à fascinação, ao individualismo, né? Começam a se achar muito, e aí se equivocam no futuro, tá? Lembrando que às vezes as pessoas perguntam, mas e o médium tal, né? Aí eu falo assim, o médium tal, até onde eu sei, ele não é espírita, ele não segue os mesmos princípios que eu, ele tem as faculdades todas, né? Mas infelizmente faltou-lhe ali o conteúdo moral superior, e aí a pessoa acaba em equívoco. E essas pessoas, elas são altamente assediadas. Por quê? Porque se eles têm capacidade de materializar a cura, também têm capacidade de materializar para a espiritualidade o que eles, desencarnados, sentem falta. E aí, se eles não tiverem bons princípios morais, eles podem sim sucumbir. Tá bom? E sorrindo acrescentou: recordemos a natureza. A serpente é um dos maiores detentores de poder hipnótico. Então, disse Hilário, para curar serão indispensáveis certas atitudes do espírito? Indiscutivelmente, não prescindimos do coração nobre e da mente pura, no exercício do amor, da humildade e da fé viva, para que os raios do poder divino encontrem acesso e passagem por nós, a benefício dos outros, para a sustentação de um serviço metódico de cura. Isso é indispensável. Então, ele está complementando a resposta anterior, tá? Que muitas vezes esses médiuns hipnotizadores, mesmo não tendo grandes faculdades morais, mas se for de mérito e necessidade do encarnado que precisa da cura, tá? Eles serão utilizados sim como agentes de cura daquela pessoa, certo? Mas quando se coloca em termos de serviço, né, aquela coisa constante, tornar-se referência no local, as pessoas sabem que podem ir naquele horário para tomar um passe de cura, aí nesse caso é indispensável que haja sim o coração nobre, a mente pura, a devoção, a dedicação, tá? Existe uma diferença, né? Entretanto, para o esforço desse tipo, precisaremos de pessoas escolhidas com a obrigação de efetuarem estudos especiais. Importa ponderar, disse Alves convicto, que em qualquer setor de trabalho a ausência de estudo significa estagnação. Esse ou aquele cooperador que desistam de empreender, incorporando novos conhecimentos, condenam-se fatalmente às suas atividades de subnível. Todavia, em se tratando de socorro magnético,
tal qual é administrado aqui, convém lembrar que a tarefa é de solidariedade pura, com ardente desejo de ajudar, sobre a inovação da prece. Em toda oração, filha da sinceridade e do dever bem cumprido, com a respeitabilidade moral e limpeza de sentimentos, permanece tocada de incomensurável poder. Analisada a questão nesses termos, todas as pessoas dignas e fervorosas, com o auxílio da prece, podem conquistar a simpatia de veneráveis magnetizadores no plano espiritual, que passam assim a mobilizá-las na extensão do bem. Não nos achamos à frente do hipnotismo espetacular, mas sim num ambiente de cura, em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem, sem a presunção de doá-los de si mesmos. É importante não esquecer essa verdade, para deixarmos bem claro que onde surjam a humildade, o amor, o amparo divino, é seguro e imediato. Então vejam que interessante, tá? Nós, muitas vezes, equivocadamente, achamos que o médium está doando para nós dele, né, para a nossa cura. Em realidade não é isso, tá? Não se deve pretender isso. E ele fala de forma muito clara aqui, ó: não nos achamos à frente de hipnotismo espetacular, mas sim em gabinete de cura, tá? Ali não é para fazer espetáculo, ali é para proporcionar a cura, certo? Em que os médiuns transmitem os benefícios que recolhem, tá? Então não são eles os geradores do benefício, eles simplesmente são médiuns, são intermediários, eles são coletores e entregadores, eles colhem e entregam, tá, aquilo que recolheram, sem a presunção de doá-los de si mesmos. Então eles não devem ter essa presunção, né, de que são eles os geradores dos benefícios da cura, tá? É importante não esquecer que essa verdade, para deixarmos bem claro que onde surjam humildade e amor, o amparo divino é seguro e imediato. Então, onde surja humildade e amor, onde existam pessoas honestas, honestas se diz assim, com honestidade de coração, predispostas ao trabalho, predispostas a manter um certo padrão de serviço, ali existirá sim a boa vontade dos espíritos benfeitores para o auxílio, tá bom? Continuando. O ministério da cura, porém, a desdobrar-se eficiente e pacífico, reclamava-nos atenção. Os doentes entravam 2 a 2, sendo carinhosamente atendidos por Clara e Henrique, sob a providencial assistência de Conrado e seus colaboradores. Obsidiados ganhavam ingressos no recinto acompanhados de frios verdugos. No entanto, com o toque dos médiuns sobre as regiões corticais, a região cortical, depressa se desligavam, postando-se, porém, nas vizinhanças, como que à espera das vítimas, com a maioria das quais se reacomodavam de pronto, alinhando os apontamentos comentados, a reparar que alguns enfermos não alcançavam a mais leve melhoria. Então vocês vejam que é interessante, né? O passista ia lá no centro, né, coronário, centro onde existe a conexão com a espiritualidade, iam lá e faziam, na região cortical, né, do córtex cerebral, iam lá e faziam a dispersão, faziam a desconexão daquela ligação com o obsessor, né? E aí a pessoa sentia um benefício momentâneo, o obsessor, ele ficava ali pertinho, né, ali do lado, e aí a pessoa terminava o passe, retornava ao seu, infelizmente, né, retornava aos seus padrões mentais, porque ela estava ali achando que por um passe de mágica ela ia melhorar, provavelmente, e aí o obsessor voltava a se acomodar. Foi assim que ele falou, né? Se reacomodava, né? Ou seja, acomodar-se o quê?
confortavelmente, né? Se rejuntava aquele amigo, né? Que carrega ele para os lugares. Pois é, isso é muito cruel. Aí a gente pode pensar, poxa, Mauro, mas na sala do lado não estava tendo desobsessão? Não estava tendo tratamento, a mesa mediúnica? Por que esses espíritos obsessores não são levados para a desobsessão? Por vários motivos. São levados às reuniões de desobsessão espíritos obsessores que já estão preparados para o trabalho, que já encontram ali um pouco de fadiga nesse processo obsessivo de vampirização e que estão predispostos já a melhorar. E se no caso ali do passe de cura houver essa desconexão e levado esse espírito obsessor à reunião de desobsessão e ele de fato enfim, se arrepender e iniciar um trabalho de reparação, se isso de fato acontecer, a gente pensa assim, então a pessoa que estava ali encarnada sofrendo recebeu a cura. Não é bem assim. Porque se ele mantiver o padrão mental, ele vai sair dali e vai encontrar um outro espírito com aquele mesmo padrão mental, que vai ver nele ali um veículo de aquisição das questões vampirísticas que ele quer, né? E vai se conectar. E forma-se novamente o processo obsessivo. Então é necessário que para que a pessoa melhore, exista um movimento interno de reparação, a famosa reforma íntima, para que o íntimo dessa pessoa não seja mais ambiente agradável para esses espíritos. Tá bom? Continuando. As irradiações magnéticas não lhe penetravam o veículo orgânico. Registrando o fenômeno, a pergunta de Hilário não se fez esperar. Por quê? Falta-lhe estado de confiança, esclareceu o orientador. Será então indispensável a fé para que se registre o socorro de que necessitam? Ah, sim. Em fotografia, precisamos da chapa impressionável para deter a imagem. Tanto quanto em eletricidade, careceremos do fio sensível para a transmissão da luz. No terreno das vantagens espirituais, é imprescindível que o candidato apresente uma certa tensão favorável. Essa tensão decorre da fé. Certo, não nos reportamos ao fanatismo religioso ou à cegueira da ignorância, mas sim à atitude de segurança íntima com reverência e submissão diante das leis divinas, em cuja sabedoria e amor procuramos arrimo. Sem recolhimento e respeito na receptividade, não conseguimos fixar os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, porque o escárnio e a dureza de coração podem ser comparados a espessas camadas do gelo sobre o templo da alma. A lição fora simples e bela. Em resumo, gente, eles ficaram espantados que o médium estava ali oferecendo o passe, certo? Foi feita a desconexão do obsessor sobre o obsediado, sim. E aí continuava ali o movimento do passe. No entanto, a energia liberada pelo médium, recolhida na espiritualidade, liberada pelo médium, oferecida àquela pessoa que estava ali pedindo tratamento, não penetrava aquele organismo. E aí aquilo causou surpresa, e aí eles perguntaram, por que não penetra esse organismo? Porque falta esse organismo fé, confiança, né? Devoção, entrega, humildade naquele momento ali para entregar-se à cura necessária naquele momento. Faltava tudo isso. E por isso ele não conseguia, né, receber os benefícios, apesar de ter sido desfeita a ligação de desobsessão. Tá bom? A lição fora simples e bela. Hilário calou-se, talvez para refletir sobre ela, em silêncio, sem descurar dos nossos objetivos de estudo. Aulus considerou a conveniência de nosso contato direto com o serviço em ação. Seria interessante para nós a auscultação de alguns dos casos em foco,
Para isso, aproximou-se de idosa matrona que acabava de entrar à carta de auxílio e, com permissão de Conrado, convidou-nos a examiná-la com cuidado possível. A senhora, aguardando o concurso de Clara, sustentava-se dificilmente de pé, com o ventre volumoso e o semblante dolorido. Observem o fígado. Utilizamos-nos dos recursos ao nosso alcance, passamos a analisar. Realmente, o órgão mencionado demonstrava a dilatação característica das pessoas que sofrem de insuficiência cardíaca. As células hepáticas pareceram-me vasta colmeia trabalhando sob enorme perturbação. A vesícula congestionada impeliu-me à imediata inspeção do intestino. A bile comprimida atingia os vasos e assaltava o sangue. O colédoco interdito facilitava o diagnóstico. Ligeiro exame da conjuntiva ocular confirmava-me a impressão. A icterícia mostrava-se insofismável. Após ouvir-me, Conrado reafirmou: sim, é uma icterícia complicada. Nasceu de terrível acesso de cólera, em que nossa amiga se envolveu no reduto doméstico, rendendo-se desarvorada, a irritação adquiriu renitente hepatite, na qual a icterícia é a consequência. E como será socorrida? Conrado, impondo a destra sobre a fronte da médium, comunicou-lhe radiosa corrente de forças e inspirou ao movimento das mãos sobre a doente, desde a cabeça até o fígado enfermo. Notamos que o córtex encefálico se revestiu de substância luminosa que, descendo em fios tenuíssimos, alcançou o campo visceral. A senhora exibiu inequívoca expressão de alívio nas expressões fisionômicas, retirando-se visivelmente satisfeita, depois de prometer que voltaria ao tratamento. Hilário fixou os olhos interrogadores no assistente que nos acompanhava, solícito, e indagou: nossa irmã estará curada? Isto é impossível, acentuou Aulus paternal. Temos aí órgãos e vasos comprometidos. O tempo não pode ser desprezado na solução. E em que base se articula semelhante processo de curar? O passe é uma transfusão de energia, alterando o campo celular. Vocês sabem que na própria ciência humana de hoje, o átomo não é mais o tijolo indivisível da matéria, que antes dele encontram-se as linhas de força aglutinando os princípios subatômicos, e que antes desses princípios surge a vida mental determinante. Tudo é espírito no santuário da natureza. Renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entroçam entre a emissão e a recepção, ajudando criaturas necessitadas para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com respeito e a confiança que o valorizam. Então vocês vejam que interessante. A senhora, né, com bastante volumosa, com características de insuficiência cardíaca, tinha um fígado também muito volumoso e doente. Ele falou que aquilo ali foi fruto de uma cólera dentro da família. E sim, tá? Sim, o fígado, os problemas do fígado, principalmente os problemas da vesícula e os inchaços, as inflamações do fígado estão relacionadas sim
com momentos de ira, de cólera não trabalhados posteriormente, tá? E essa senhora desenvolveu esse problema hepático, estava com uma icterícia, uma doença que era grave no fígado dela. E aí eles perguntaram e ela tomou o passe e se sentiu um pouco melhor. E aí eles perguntaram, pô, mas ela vai estar curada? E aí o Aulus falou, não, quem organiza e desorganiza as células somos nós mesmos. Somos nós que enviamos as informações valiosas para o bom funcionamento da célula, certo? E aí, se a cabeça não estiver renovada, né, a pessoa dificilmente vai conseguir renovar as suas células. Mas mais do que isso, às vezes, como o corpo é matéria e a matéria é perecível, existe um ponto de não mais retorno. Existe um ponto que realmente se torna quase impossível a pessoa juntar forças físicas para reconstruir aquelas células que estão muito adoentadas, tá bom? E aí, nesse caso, consegue-se um alívio, mas não uma cura total, tá bom? Eu falo isso muito aqui no consultório, eu falo bastante, eu falo, gente, olha só, existe até certo ponto a gente consegue sim uma cura completa, mas é preciso uma mudança de atitude, uma mudança no mental, na cabeça daquela pessoa, né? Ela precisa ver o corpo de uma forma diferente, se ver como construtora da realidade daquele corpo, certo? Pedir desculpas àquele corpo por tantos maltratos, eu sempre falo isso, tá? Para que a pessoa possa, de alguma forma, ter a chance de melhorar, certo? Estou vendo aqui se eu posso melhorar. Não sei como. Aqui a minha tela está um pouco escura aqui, desculpa. Ter a chance de se melhorar. E às vezes a pessoa não tem esse recurso, não tem esse recurso mental, ainda não chegou a esse ponto de compreender que, sim, ali existem fatores próprios, pessoais, comportamentais e mentais que levaram àquela desorganização das células, tá bom? E pode acaso ser dispensado à distância, ou seja, pode haver o passe, né? O passe pode ser dispensado, pode ser entregue à distância para que aquela pessoa possa aproveitar e ter a cura à distância do que ela vem passando? É uma boa pergunta, né? Sim, desde que haja sintonia entre aquele que administra e aquele que recebe. Nesse caso, diversos companheiros espirituais se ajuntam no trabalho do auxílio, favorecendo a realização, e a prece silenciosa será o melhor veículo da força curadora. Então, é possível sim que haja então à distância a melhora, tá? Desde que aquela pessoa esteja sincera e honestamente conectada com o serviço, com aquele processo de cura. E aí existem auxiliares que irão até essa pessoa fazendo o passo, fazendo o processo de cura. O serviço em torno prosseguia intenso. Aulus considerou que a nossa presença talvez sobrecarregasse as preocupações de Conrado e que não seria lícito permanecer junto dele por mais tempo, já que havíamos recolhido os apontamentos rápidos que nos propunhamos obter. E, à vista disso, despedimos-nos do supervisor, buscando o salão central para a continuidade de nossas abençoadas lições. E assim termina o capítulo, tá? Ali rapidinho o capítulo, porque é um capítulo curto, certo? E daqui a pouquinho eu tenho que ir para minha casa, tem algumas coisinhas lá. Vamos lá. Vamos ver as perguntas, as participações. Só um segundinho. Deixa eu ver aqui onde começam os questionamentos da leitura do capítulo. Boa noite a todas as pessoas que entraram um pouquinho mais tarde, sejam todos muito bem-vindos, tá? Sintam-se acolhidos aí pelos nossos colegas do chat. Vamos lá. O Daniel está falando assim, Mauro, no potencial de luminosidade do médium seria como um dínamo de usina movido pela intensidade do amor que emanamos ao emitirmos a quem nos requisite seu alívio? Sim, muitas vezes os espíritos eles correspondem sim à nossa capacidade de auxílio, de transmissão de energia a esse dínamo,
movido pela nossa vontade, pela nossa amorosidade e pelo nosso também treinamento, tá? Nosso corpo precisa de treinamento para alcançar a melhor condição possível de doação, tá? Então, sim, para quem não sabe, o dínamo é aquele negócio, sabe na bicicleta, as bicicletas que tem farol e aí você roda o farol e gera energia e acende a lâmpada do farol? Pois é, o dínamo é justamente esse conjunto de ímãs, enrolamentos de fios, que através do movimento gera-se energia. E aí existe, por isso que os espíritos usam muito isso. Quando existe um movimento de amor, né, nós conseguimos gerar essa energia. Também os nossos centros de força são comparados a dínamos também, tá bom, Daniel? Vamos lá. A Elis Patrícia está perguntando assim: Mauro, e quando uma pessoa mora com pessoas que não têm religião nenhuma e a outra tem crença no ensinamento tanto espírita ou igreja, os espíritos podem dar passe magnético sem utilizar o médium? Sim, foi o que a gente falou da cura à distância. A gente acabou de dar essa resposta aqui no finalzinho. Eles perguntam se existe a possibilidade da cura à distância. E sim, se essa pessoa estiver conectada em pensamento com o serviço, com certeza existe essa possibilidade, tá bom? Só um instantinho. A Carmen perguntou assim: como assim não trabalhados posteriormente? Eu acho que era quando eu estava me referindo ao... porque quando o processo de cura ele não se dá ali na cabine de cura, na cabine de passe de tratamento, tá? O processo de cura, ali existe o que é feito é uma reorganização do padrão energético do encarnado. Entendeu, Carmen? O processo de cura se dá... Se vocês perceberem, todas as preces, quando eu termino, eu peço, né, para a espiritualidade superior que nós consigamos levar um pouco do que aprendemos aqui, um pouco da luz que adquirimos aqui, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Por quê? Porque somos nós que operamos a cura, entendeu, Carmen? Somos nós que, através da nossa reforma íntima, através da reestruturação da nossa forma de pensar e de agir, é que mantemos aquele estado vibracional potencialmente bom, e que potencialmente vai reorganizar nossas células e transformar aquilo em vitalidade e saúde, entendeu? É por isso que, como eu falei, entra ali a pessoa no passe de tratamento obsediado, obsessora desconectado. Aí, se a pessoa não se permite manter um padrão mental mais adequado, ela volta para o padrão mental que atraiu o obsessor e ele volta a se acomodar ao lado dela, tá bom? Eles falam assim: Mauro, mas um médium formado no trabalho, se ele não tiver equilíbrio espiritual, ele não pode trabalhar no passe magnético, ou pode? Ele deve. E com a medida do tempo, a persistência, a boa vontade começa a aparecer e ele vai se educando. É por isso que não existe trabalho em casa mediúnica sem curso. As pessoas precisam estar participando de cursos, precisam estar se instruindo, precisam estar mais tempo conectadas com a ambiência mediúnica e espiritual e vibracional da casa, para que essas pessoas vão aos pouquinhos adquirindo aquele equilíbrio que elas ainda não têm. Porque se elas, possuidoras desse poder magnético, não utilizarem os benefícios das questões da moralidade que são trazidas pela espiritualidade, que são trazidas pelo conhecimento espírita, se elas não se utilizarem disso, elas vão acabar sendo utilizadas, né? Vocês estão entendendo? Se elas não se utilizarem, elas vão acabar sendo utilizadas
por outros, tá? Pelos seus próprios espíritos para outros fins, porque a pessoa ela não tem, por falta de conhecimento das suas capacidades, tá? Por falta de organização da sua estrutura de pensar e de agir, elas acabam sendo utilizadas, tá? É como aquela pessoa ingênua que é aproveitada, entendeu? Ela é aproveitada. Ela é aproveitada porque ela não sabe do que ela é capaz. Eu estava olhando aqui no Facebook se há perguntas também, porque eu estou vendo que está acabando as perguntas no chat, desculpa. No chat do WhatsApp, do YouTube, ó. WhatsApp, não, YouTube. O Valmir fala assim: passe magnético nada mais é do que uma doação de amor em favor daquele que está recebendo. Não concordo. Passe magnético nada mais é do que a gente mobilizar energias magnéticas e por isso materiais, tá? Para agir sobre a matéria. Quando nós estamos dispostos e estamos já capazes de doar, de colocar o valor do amor naquela energia magnética, aí sim a gente está doando, não está doando, a gente está entregando um influxo de amor que pode magneticamente ajudar aquela pessoa que está em necessidade, entendeu, Valmir? Então, o passe magnético, ele é físico, tá? Magnético, físico, uma energia física. Nós, através do treinamento e através da moralidade que vamos aprendendo, que vai nos trazendo a maturidade espiritual, nós imprimimos nessa energia material magnética o amor, o valor, tá? Que passa da matéria. Não sei se estou conseguindo me expressar bem. Deixa eu ver, peraí. É igual quando a gente entrega um presente. Pronto. Não sei se foi o Emmanuel ou se foi o Chico Xavier, ele falava assim, acho que foi o Emmanuel que falou isso. Se nós tivermos uma mão cheia de diamantes, até assim, dos mais valiosos do mundo, coisa maravilhosa, né? Uma mão cheia de diamantes, e nós oferecermos esses diamantes como presente, né? E aí quando a pessoa chegar assim, ela chegar e for receber aquela mão cheia de diamantes, uma riqueza incrível, né? E a gente, em vez de entregar aquilo, a gente pegar e jogar na cara da pessoa e fazer um machucado, causar um corte, esses diamantes não serão aproveitados. Agora, se a gente pegar um diamante só desses tão preciosos, colocar numa caixa linda, né, dedicar ali todo o nosso amor, colocar aquilo da forma mais agradável possível, oferecer aquele diamante da forma mais linda, mais bela que a gente consegue, qual será melhor aproveitado? Qual será melhor recebido? É exatamente isso que eu queria dizer em relação ao passe magnético, tá bom? O passe magnético é a estrutura física, certo? A estrutura física que permite que nós consigamos colocar mais valor, colocar amor para induzir aquela outra pessoa, tá bom? A Carmen falou assim: Mauro, você falou que os ataques de comer, se não forem trabalhados posteriormente, fazem mal ao fígado. Isso é que eu não entendi como trabalhado posteriormente. Falou que os ataques... Peraí, Mauro, você falou que os ataques de comer... Então, ali na verdade são ataques de raiva, tá? A pessoa está falando de uma senhora que ela tinha problema de cólera, tá? Cólera vem do colédoco. Cólera a vesícula é um cólon, tá? Cólera vem justamente da cólica biliar, que tem a ver com a ira, certo? No caso dos ataques de comer são ataques de controle desesperado daquilo que pode nos dar prazer, tá? Então são pessoas em desequilíbrio, certo? E aí isso também causa alterações hepáticas, tá bom? Aí por isso trabalhado posteriormente. Trabalhado posteriormente por quê? Porque ela vai receber... eu entendi agora.
Eu entendi a sua pergunta. Ela vai receber ali um influxo de forças positivas através da energia magnética, tá? Ela vai dar uma restabelecida nas estruturas. Os chakras, né, as linhas de força dela serão realinhadas. Mas exige dela um trabalho posterior para manter aquelas linhas de forças realinhadas. Entendeu, Carmen? Foi isso que eu quis dizer. Se ela sair dali e começar a desvirtuar de novo as suas energias, os seus centros de energia, ela vai desorganizar novamente as células e aquelas células que poderiam ser reparadas não serão. E a doença se perpetua, tá bom? Aí você falou ataques de cólera, né? Mas são ataques de comer também, tá bom? Muitas pessoas atacam de cólera vão comer. A Sidney está falando assim, um médium mesmo em desequilíbrio pode ser um canal proveitoso. Eu concordo contigo, Sidney. Em determinadas condições, sim, tá? Ele pode ser aproveitado. Mas é óbvio que quanto maior a seriedade do serviço, menor a utilidade desse médium em desequilíbrio, tá bom? A Elis falou assim, Mauro, como saber se realmente o espírito está se comunicando com o perispírito quando estamos necessitando a radiação ultravioleta do espírito? Como entender esse ponto? Elis, o que a gente tem que fazer é ter fé. Se a gente vai ali para receber o passe, tá? A gente se entrega humildemente. Ai, querido Deus amado, obrigado por essa oportunidade. Estou aqui humildemente entregue e que possa ser feito de mim a sua vontade. Entreguem-se e recebam o passe sem esperar. Não esperem por alguma coisa, esperem simplesmente que seja feito melhor, segundo as minhas possibilidades, potenciais e capacidades, tá bom? A mesma motivação que um médium tem, eles, para oferecer o melhor passe possível, quem está recebendo precisa ter também a humildade, tá? A humildade de receber aquele passe. A humildade de entender que é um elo de ligação, e o outro, a humildade de entender que naquele momento ali a espiritualidade sabe muito mais o que é melhor para ela do que ela mesma. Na verdade, não só naquele momento, né? Na maior parte dos momentos, tá bom? Vamos lá. Pronto, não há mais perguntas. Deixa eu dar uma olhada aqui no Face, ver se tem alguma perguntinha. Deixa eu ver. Não há outras perguntas. Tá? Há só uma manifestação aqui do Rovilson em relação ao comentário feito sobre as prisões e a situação difícil, né, que os presos vivem nesses centros que seriam de correção, tá? No YouTube. Pronto. Vamos à nossa prece para a gente encerrar. Querido Deus, amado Mestre Jesus, estamos aqui reunidos em seu nome, agradecidos pela oportunidade, pela riqueza dos ensinamentos que recebemos nos dias de hoje, pela forma clara que nos foi trazida a informação de que somos sim nós os capazes de nos ajudarmos, de crescermos, de aprimorarmos a nossa existência. Permita-nos, Senhor, ao retornarmos aos nossos lares, aos nossos afazeres, às nossas questões do dia a dia, levarmos um pouco dessa luz do aprendizado adquirido durante esse momento de estudo. Permita-nos, Senhor, termos esse foco de luz em nossos ambientes familiares, esse foco de paz e tranquilidade, a fonte, Senhor, que tanto queremos ser, de energia, de humildade, de muita paz, de tranquilidade,
de plenitude. Permita-nos, Senhor, que levemos um pouco dessa vibração adquirida aqui. Essa vibração que agora percebemos que somos capazes de construí-la através do estudo, através da boa palavra, dos bons pensamentos, entendedores de que somos hoje, de que os nossos pensamentos e palavras formam uma aura, um campo de amor ao nosso redor, um campo da nossa intenção. Permita-nos, Pai, dar por encerrada essa noite de estudos. Graças a Deus. Gente, obrigado pela oportunidade, tá? Estamos todos juntos aqui, com certeza, movidos por muito amor. Espero que vocês estejam aí lavando as mãozinhas com bastante álcool gel, as unhas, tá? Não passem a mão no rosto, não toquem nos lábios nem o nariz, menos que seja totalmente necessário. Lavem bastante as mãos antes de fazer isso, lavem bastante bem as mãos, tá? Saiam sim para trabalhar, mantenham-se em ambientes abertos, ventilados, evitem aglomerações de pessoas. Se o seu trabalho tem muita aglomeração de pessoas, não é um bom lugar, é um lugar a ser evitado, tá? Mas, na medida do possível, mantenham suas vidas de forma ordeira, não se assustem, tá? É importante a lição que o coronavírus traz para a gente. Ele ensina para a gente que não existe discriminação de raça, de cor, de sexo, de religião, de posição socioeconômica, cultural nas doenças infecciosas. Todos nós podemos tê-las. Mais do que isso, eles nos ensinam que só através da união nós seremos a união global, tá? Não estou falando união aqui não, união global. Todas as pessoas, o globo inteiro, todas as raças unidas, nós seremos capazes de vencer. Então essa é a grande união, a grande lição. A união é a grande lição que nós temos, tá bom? Na semana que vem estudaremos o capítulo de número 18, apontamentos à margem, tá bom? Fiquem com Deus, um grande beijo e abraço a todos, uma ótima semana também. Boa noite.